O desenvolvimento embrionário começa logo após a fecundação, processo em que é formado um zigoto diploide a partir do ovócito 2 e do espermatozoide, ambos haploides. O ovócito 2 é o nome dado ao gameto feminino. Trata-se de uma célula grande produzida nos ovários, que contém uma reserva de nutrientes importante no desenvolvimento do embrião, o vitelo. Já espermatozoide é o nome dado ao gameta masculino, produzido nos testículos e formado por duas partes, a cabeça, onde fica o material genético, e a cauda, com função de mobilidade. Durante a fecundação, o espermatozoide encontra o ovócito 2 dentro da tuba uterina da mulher. Há uma competição entre os espermatozoides. Apenas um deles é capaz de fecundar o ovócito e impede que outros adentrem depois. O material genético do espermatozoide atinge o núcleo, onde há a união dos cromossomos e formação do zigoto, célula totipotente que pode se especializar em qualquer tecido do corpo. Inicia-se a primeira fase do desenvolvimento embrionário, a segmentação. O zigoto sofre clivagem, uma série de divisões celulares rápidas, em que a célula não tem tempo para crescer e são chamadas de blastômeros. Por essa razão, os blastômeros tornam-se menores a cada divisão. A divisão mitótica do ovo prossegue até formar um aglomerado compacto que possui de 12 a 32 células, chamado de mórula. A próxima etapa é a blastulação. As células da mórula secretam um líquido que empurra as próprias células para as extremidades e forma uma cavidade de líquido chamada blastocele, constituindo-se assim a blástula. Observação: dentre os filos animais, apenas os poríferos apresentam um desenvolvimento embrionário somente até a fase de blástula, enquanto os demais seguem para a próxima etapa. A terceira etapa é a gastrulação, em que há o aumento do número de células e do volume total do embrião até a formação da gástrula. Na gastrulação por embolia, uma camada de células sofre invaginação, formando a ectoderme e a endoderme. A endoderme se dobra em direção à ectoderme. Forma-se o arquênteron, o espaço aberto, que dará origem à cavidade digestória do adulto, e o bastóporo, o orifício que se tornará a boca e ou o ânus. Protostômios são os animais em que o blastóporo dá origem à boca, ou tanto à boca quanto ao ânus, enquanto nos deuterostômios o mesmo dá origem apenas ao ânus, como no caso dos cordados e equinodermos. Durante a gastrulação, também ocorre a formação dos folhetos embrionários. Nos indivíduos diblásticos, como os quinidários, só é formado 2 folhetos embrionários, a ectoderme e a endoderme, mas nos indivíduos triblásticos surge também a mesoderme. Mais à frente, a ectoderme virá a formar a epiderme, o revestimento interno da boca e do ânus e o sistema nervoso. Já a endoderme formará um revestimento interno do aparelho digestivo, respiratório, da bexiga, do fígado e do pâncreas. A mesoderme dará origem às vértebras, ao tecido muscular, ao ósseo, à derme e ao sistema circulatório, mas permite também o surgimento de celomas, cavidades essenciais para o desenvolvimento e a maior complexidade. Os celomas habilitam os órgãos internos a se moverem independentemente do corpo. Podem ser verdadeiros, delimitados apenas pela mesoderme, ou blastocelomas, delimitados pela endoderme e pela mesoderme, presentes apenas nos nematódeos. Posteriormente, há a neurulação, com surgimento de outros folhetos, como o tubo neural e a notocorda. Esse processo consiste na transformação de uma gástrula em uma neurula. A neurula ocorre exclusivamente nos animais pertencentes ao filo dos cordados. É nessa fase que ocorrerá o início da formação dos órgãos. Durante a formação da neurula, a ectoderme começa um processo que possibilitará a formação do sistema nervoso. As células da ectoderme começam a se achatar, formando o que chamamos de placa neural. Essa placa neural, que se estende em forma de cordão no dorso do embrião, aos poucos vai sofrendo uma invaginação, formando um sulco que em seguida se fecha como um zíper, formando o tubo neural. O tubo neural é a estrutura embrionária que dará origem ao sistema nervoso. Nos seres humanos, a formação dele se dá nas primeiras semanas de gestação. Ao mesmo tempo em que ocorre a formação do tubo neural, células localizadas no teto do arquêntero irão se diferenciar e se multiplicar, formando uma invaginação, também em forma de cordão, que irá formar uma estrutura essencial para os cordados, a notocorda. A notocorda é uma estrutura de sustentação que todos os cordados possuem em pelo menos uma das fases de sua vida. Nos vertebrados, a notocorda será substituída na fase embrionária pela coluna vertebral, servindo de molde para as células que migrarão da mesoderme para a sua formação.